capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Quando todos encontrarem, digam glórias a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: e sucedeu depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíram para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cintearam Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou de sua cama e caminhava sobre o terraço de casa. O terraço, ele viu uma mulher se banhando, muito bonita de olhar. Amém? Então nós vamos perceber que naquela época era comum os reis irem para a guerra. E uma coisa que nós aprendemos é que nós não devemos ficar fora da guerra. Nós não devemos parar de orar. Nós não devemos parar de jejuar. Nós não devemos parar de buscar a Deus. Davi, um grande homem de Deus, que ganhou várias batalhas, que ganhou várias medalhas, que derrubou um gigante, ele não vigiou e ficou com o seu conforto em sua casa. Então, nós aprendemos que nós não devemos parar. Essa palavra ela não tem que existir a um cristão que serve a Deus. Essa palavra parar, vou dar um tempo, ela não está no vocabulário de Cristo. Cristo não parou e você vai parar? Amém? Se você é imitador de Cristo, você não vai parar. Então, ele foi alimentando essa lascívia. E no capítulo 3, ele enviou uma carta através de um soldado ou um servo dele, que foi até essa mulher. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi dito: não é Betseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu? Amém? Então, irmão, o que é que nós devemos aprender com isso? Nós devemos valorizar o recado que Deus nos dá. Aleluia! Davi foi saber acerca dessa mulher, e um dos seus servos falou: ela é Betseba, filha de Eliã, ela é casada com Urias. Deus estava parando, tentando parar Davi, mas ele estava cego, ele queria alimentar a sua lascívia. Ele mandou buscar a mulher, e ele cometeu adultério, um dos pecados que Deus abomina. Ele cometeu esse adultério, e você vê que ele cobiçou primeiro a mulher. A cobiça, ela foi desencadeando vários pecados. Ela foi desencadeando o adultério. Foi o primeiro pecado, foi a cobiça, que está lá entre os 10 mandamentos que Deus ordenou a Moisés quando ele estava no monte. Ele deu uma tábua para que ele escrevesse esses 10 mandamentos, e Davi violou essa lei. Então Davi, ele se relaciona com essa mulher, e a gente vai vendo que Davi, ele não caiu de vez. Nós aprendemos que as pessoas, elas não caem de vez. Ou ela deixou de orar, ou ela deixou de jejuar, ou ela deixou de buscar a Deus, ou ela deixou de congregar. Uma dessas coisas ela deixou de fazer. Ela não caiu de vez. E o que nós aprendemos é que nós devemos estar atentos ao recado de Deus. Davi não se atentou para esse detalhe. Deus, através do servo dele, usou o servo dele para falar que a mulher era casada. Então Davi já era para ele ter dado um passo para trás. Não, ela é casada. Senhor Jesus, me perdoa. Era para ele ir direto para o joelho. Era para ele ir direto para Jesus, para os pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, Davi envia a primeira mensagem. E no capítulo 6 e no capítulo 4, Davi também envia outra para que ele faça relacionamento com ela, que ele venha se relacionar com ela. Então,
Davi cometeu esse ato de adultério por não vigiar, por não atentar ao recado de Deus no versículo 3. Amém? Então, Davi, há um tempo ele recebeu um recado de Betseba, que ela estava grávida de seu adultério. Então ele enviou uma carta a Joabe, dizendo que era para trazer Urias. E ele trouxe Urias e mandou que Urias fosse à sua casa descansar. Mas Urias falou para o rei, a seguida ou no dia seguinte, ele falou: não, como é que os meus irmãos em guerra estão guerreando? Eu não vou me confortar, não. Eu vou para a batalha. O reino está correndo perigo. O inimigo está atacando fervorosamente. Eu não vou para casa. Eu não vou descansar. Eu não posso descansar enquanto os meus irmãos em Cristo estão guerreando. Nós não devemos parar. Nós devemos ir para a guerra. Nós devemos continuar firme. Nós devemos servir o nosso Deus e Salvador. Amém? Então Davi arrumou outra forma de caluniar Urias. E sucedeu que Davi embriagou ele, e nada Urias fez com a sua esposa, para poder encobrir o seu pecado. Mas, a seguinte, Davi enviou uma carta pelo próprio Urias para Joabe, para que ele possa colocar Urias à frente da batalha. E ele comete mais um pecado, que é o pecado que está lá entre os 10 mandamentos: não matarás. E ele envia essa carta pela própria mão de Urias. Se fosse você, você abriria? Eu abriria. Eu confesso para os irmãos que eu abriria essa carta e lia ela, mas ele era tão fiel a Davi. Eu abriria, irmão. Não entregue carta na minha mão que eu vou abrir. Abriria ou não abriria uma carta? Só estava ele, não tinha ninguém vendo. Era selado. O Joabe ia saber que foi aberto. Sim, sim. Mas eu abriria a carta. Mas, só para você perceber que Urias era muito fiel a Davi. Era um servo fiel, vamos dizer assim, um braço direito de Davi. E ele entregou essa carta a Joabe. E Joabe pensou que Urias tinha cometido algo contra o rei. E colocou ele na linha de frente da batalha. E sucedeu que Urias morreu por conta do pecado de Davi. Não foi por conta da guerra, foi por conta do pecado de Davi. E ele morreu. E eles deram a notícia ao rei, ele foi consolar, e ele ainda roubou a mulher de Urias, que é também um dos mandamentos que Deus descreveu na tábua. Ele estava tão cego, irmão. O pecado ele deixa a pessoa tão cego que você não percebe, você vai decaindo de um degrau que não para. Então, se você não prestar atenção, o primeiro aviso aconteceu lá no versículo 3. É mulher de Urias. Aviso de Deus. Então, que nós venhamos se atentar com os avisos de Deus em nossas vidas. Um versículo também que me chama muita atenção, já já eu vou apresentar para vocês, mas no capítulo 12, Deus confronta Davi, contando acerca de uma parábola, e Davi fica indignado, falando que o homem tem que morrer, que ele tem que retribuir 4 vezes a mais, falando que esse homem é perverso. E Natã, o profeta, fala: é você, Davi. Deus confronta aqueles a quem Ele ama, antes que o pecado venha destruir ele. Isso é de fato. Deus confronta aqueles que amam, antes que o pecado venha destruir ele. Que nós venha encontrar o pecado, antes que ele encontre nós.
Amém? Que nós venhamos a ver aonde é que ele está, ficar atentos a isso. E a gente vai ver lá no capítulo, lá no versículo 8 do capítulo 12, que diz assim: e te dei a casa do Senhor e as esposas do teu Senhor no teu peito, e te dei a casa de Judá, e se isso fosse pouco, eu te daria ainda mais. Palavra do Senhor para Davi. Se isso fosse pouco, Davi, eu ainda te daria muito mais. Nós sabemos que as bênçãos de Deus, que as coisas de Deus, elas são suficientes para o cristão. Nós não devemos ter mais do que a nossa carne deseja, do que nossos desejos desejam, mas nós devemos desejar aquilo que a palavra nos orienta a desejar. Davi foi um assassino, Davi foi um adúltero, Davi roubou. E a gente está falando de um cristão, a gente não está falando de um ímpio, a gente está falando de uma pessoa que derrubou um gigante, mas se deixou derrubar por um olhar derrubou Davi. Então, que nós venha vigiar. E lá em Salmos 51, vai dizer a respeito do pecado de Davi, quando Deus confronta através do profeta Natan. Davi escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 51. Já peço para vocês que abram sua Bíblia em Salmos 51, um dos salmos mais lindos da Bíblia. E nós vamos entender que Davi se arrependeu de corpo, alma e espírito, de todas essas coisas. E diz assim no Salmo 51: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas terras, misericórdias, apaga de mim, Senhor, todas as suas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, limpa o meu coração, porque eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, eu pequei, e cometi este mal, à tua vista, para que tu puseste ser glorificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que foi moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejaste a verdade no íntimo, e na minha parte escondida, tu me farás conhecer a sabedoria. Davi pede: purifica-me, Senhor, com esopo, e limpa, lava-me, Senhor, e eu ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir a fidelidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Não esconda-me, Senhor, a tua face dos meus pecados, e apaga todas, Senhor, todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, renova um espírito correto dentro de mim. Não expulse-me, Senhor, da tua presença, não tome de mim o teu espírito, meu Pai. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me, Senhor, com o espírito livre. Então ensinarei aos transgressores teu caminho, e os pecadores a circunversão. Depois que Deus fez isso a Davi, ele queria ensinar aos pecadores, eles queriam ensinar aqueles que também viveriam na prática do pecado. Senhor, purifica-me, Senhor, purifica-me, para que eu possa ensinar aos meus irmãos que isso não vale a pena. Cria em mim, meu Pai, um coração novo, não retire de mim a tua presença. Quando Davi sentiu que a presença de Deus não estava mais com ele, ele falou: meu Pai, não retire de mim a tua presença, meu Pai. Não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Eu só venci porque a tua presença estava comigo, meu Deus. Eu só venci as batalhas, meu Deus, porque o Senhor estava comigo, meu Deus. Quando ele soube da informação que a arca tinha sido capturada pelos inimigos,
ele caiu e morreu. Quando ele soube que a presença de Deus tinha se retirado daquele local, ele caiu e morreu. Moisés, um grande homem de Deus, falou: Senhor, não deixe-me ir daqui sem a tua presença. Diferente de Sansão, que não viu que o Espírito Santo tinha se retirado dele. E quando ele invocou a Deus, o Espírito Santo já não estava mais ao seu redor. O Espírito Santo já não mais se apoderava dele. Entenda uma coisa: você vai precisar de Deus diariamente. Entenda essa coisa: nós precisamos de Deus diariamente. Então que nós venha reconhecer os nossos erros. Talvez algo esteja te impedindo que o Espírito Santo esteja em você. Talvez o celular, talvez as redes sociais esteja atrapalhando o momento de você e Deus. Peça para Deus para Ele te renovar. Peça para Deus para Ele te tirar disso. Isso é uma bênção, mas talvez essa bênção pode se tornar maldição em sua vida. Eu particularmente já estou muito mais na palavra de Deus do que nesse aparelho. Eu já priorizo mais a palavra de Deus. Eu digo assim: não responderei ninguém sem antes ver a palavra de Deus que Ele tem para mim. Não falarei com ninguém sem antes falar com Deus. E com o tempo a gente vai pensando que é algo, ansiedade, algo do tipo. Mas a Bíblia declara que é o Espírito Santo que está faltando, talvez em nossas vidas. Nós tentamos preencher em sair, em se divertir, mas quando chega em casa, nós se debruçamos, e não é com o coração aquebrantado, mas sim com fome da presença de Deus, mas sim porque o Espírito Santo se retirou. Então, talvez seja que você não está priorizando a Deus, talvez que eu não esteja priorizando a Deus. Quando nós seguimos o desejo da carne, Deus, Ele se afasta de nós. Mas quando nós pedimos misericórdia, quando nós pedimos para Deus nos purificar, para Deus nos lavar, para Deus nos conceder um coração puro, humilde, limpo, nós ensinamos as outras pessoas, nós ensinamos aos outros transgressores que isso não vale a pena, que isso vai afastar a presença de Deus, que isso vai tirar Deus da nossa casa, do nosso lar, que Deus vai estar longe de nós. Então, que nós venha priorizar essa lacuna. Lacuna é uma falha que é deixada e nós tentamos preencher com outras coisas. Isso é uma lacuna, uma falha que ela só é preenchida com a presença de Deus. Essa lacuna, talvez que você esteja sentindo, ela é do tamanho de Deus, e só Ele pode preencher esse vazio que há dentro do seu coração. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.